Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos entender a teoria sobre a simulação Monte Carlo. Nós vamos utilizar dados do passado para criar simulações de vários cenários futuros. E nós vamos utilizar os dados do passado calculando a média, a variância e também o desvio padrão. Por meio dessas três métricas, nós vamos conseguir fazer uma estimativa dos dados do futuro. Aqui nós temos um exemplo que nós vimos na aula passada, com o preço da ação iniciando em R$ 92, R$ 93 reais, e fazemos várias simulações. Algumas simulações terão um valor maior, outras simulações terão um valor menor e algumas outras simulações nessa parte central terão um valor muito parecido com o valor inicial. O objetivo é utilizar os dados históricos, fazendo todos esses cálculos para nós gerarmos os melhores cenários, o que aconteceria em um cenário bom e o que aconteceria em um cenário ruim. Dessa forma, a empresa pode se preparar para o que pode acontecer no futuro. Nós conseguimos entender o impacto do risco e da incerteza do mercado para ajudar na tomada de decisão. Conseguimos responder o que teria acontecido em cada uma das situações. Por exemplo, a empresa pode ter um planejamento estratégico sobre o que ela faria caso o melhor cenário acontecesse e também ter um outro planejamento estratégico para indicar o que ela faria caso o pior cenário acontecesse. Dessa maneira que funciona essa simulação. E para isso nós vamos utilizar alguns números randômicos para nós gerarmos tanto os melhores cenários quanto os piores cenários. Vamos analisar agora a matemática envolvida nesse cálculo para nós calcularmos o preço de hoje de uma ação. Nós precisamos ter o preço de ontem, que é uma informação que já está disponível na base de dados, e fazemos a multiplicação pelo E. Esse E significa exponencial e temos esse elevado a R. Nós precisamos encontrar esse valor elevado a R. Tendo o R, nós vamos conseguir calcular o preço de hoje baseado nos dados históricos. Basicamente, o R vai indicar a taxa de retorno de hoje. Por exemplo, para nós termos a taxa de retorno de hoje, precisamos ter o preço de hoje, que é uma informação que nós não temos, dividido pelo preço de ontem. O preço de ontem é uma informação que nós temos. Portanto, nós precisamos calcular o preço de hoje, a taxa de retorno de hoje. A simulação Monte Carlo consegue estimar essa taxa de retorno para calcularmos o preço da ação. E esse valor do R, enfatizando novamente, é o retorno logarítmico da ação, o preço de hoje dividido pelo preço de ontem. Nós vamos utilizar uma técnica chamada de movimento browniano para nós modelarmos esse valor de R, que é o que está faltando na nossa fórmula. E esse movimento browniano tem duas partes. A primeira parte é o cálculo do drift, que vai indicar a direção que as taxas de retorno tiveram no passado, ou seja, se as taxas de retorno foram positivas ou foram negativas ou foram muito próximas de zero. Para nós calcularmos o drift, nós temos essa fórmula. Esse U significa a média, é a representação da média. Portanto, nós vamos precisar extrair a média dos valores. Fazemos a subtração de 1 divididos por 2, ou 0,5, multiplicado por sigma ao quadrado. O sigma ao quadrado significa a variância. Portanto, para calcular o valor do drift, nós vamos precisar da média e também vamos precisar da variância. Logo na sequência, nós vamos aplicar passo a passo essas fórmulas. Nós vamos também precisar ter um outro componente, que é a volatilidade, que nós consideramos como uma variável aleatória.
nós vamos trabalhar com números randômicos para nós conseguirmos gerar tanto o melhor cenário quanto o pior cenário. Temos a representação dessa fórmula, que é igual ao sigma. Perceba que aqui em cima nós temos o sigma ao quadrado, que indica a variância. Somente o sigma indica o desvio padrão, e eu faço a multiplicação por z. Z é considerada uma matriz que vai ser composta por números randômicos entre 0 e 1. Isso indica que nós vamos gerar números randômicos nesse intervalo. E temos essa letra z pelo fato de que esses dados eles vão precisar estar em uma distribuição normal. Caso você já tenha estudado algo sobre estatística, existe a distribuição normal, que possui essa formatação. Nós temos uma série de números aleatórios, nesse exemplo, e a maioria dos valores estão nessa faixa que eu estou circulando com o mouse, menos 0,5 até 0,5. Temos uma maior quantidade de números. E para a esquerda e para a direita, por exemplo, de 1 até 2 e de menos 1 até menos 2, temos uma quantidade menor de valores. De menos 2 até menos 3, temos uma quantidade ainda menor. De 2 até o 3, também temos uma quantidade, de certa forma, parecida com essa parte da esquerda. Essa que é a característica de uma distribuição normal, e nós precisamos utilizar esse tipo de distribuição justamente para nós conseguirmos termos uma padronização dos valores para que seja possível gerar tanto os melhores cenários quanto os piores cenários. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa parte estatística. O que você deve saber é que os z são números randômicos que seguem uma distribuição normal. Logo na sequência, nós vamos conseguir calcular o retorno diário baseado no drift e na volatilidade. Perceba que o retorno diário é o somatório dessa fórmula do drift, que está aqui em cima, com a volatilidade, que é essa outra parte da fórmula. Tendo esses componentes, finalmente nós vamos conseguir fazer o cálculo do preço de hoje. Perceba que a nossa fórmula é composta por ST, ou seja, é o valor de hoje, que é igual ao ST menos 1, o valor de ontem, exatamente como temos essa primeira parte da fórmula, multiplicado pelo E, que é o exponencial de R. Perceba que o R é todo esse valor que indica o retorno diário em cada um dos dias. Nós vamos logo na sequência fazer toda essa implementação e vai ficar mais fácil para você entender todas essas fórmulas. Já na próxima aula vamos dar início ao estudo de caso. Obrigado e até lá!